Oi, gatas garotas, tudo bem? Hoje eu tô aqui sentada, tem muito tempo que eu não gravo vídeo aqui sentada falando com vocês, né? Eu tô aqui de cara lavada porque vou fazer uma aqui e fala. Vocês comentaram muito nos meus últimos vídeos o porquê que eu não moro com a minha mãe e com meu pai. E aí eu decidi fazer uma aqui e fala e responder, né? Justificar e contar um pouco da minha história, o porquê que eu vim morar com meus avós de parte de pai. E é isso o vídeo de hoje. Eu já te peço mil desculpas pelo barulho do ventilador, mas tá muito calor, muito calor, muito calor. 40 graus aqui no Rio, então não dá pra ficar sem ventilador. Mas enfim, eu sei que eu tô bem pertinho aqui da câmera, então eu acho que a minha voz vai ficar maior do que o barulho do ventilador. E antes de começar, né, clica no gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e também me acompanhe nas redes sociais, tá bom? E é isso, bora lá? Já vou colocar a minha orelhinha pro cabelo não atrapalhar enquanto eu maquio, enquanto eu falo. Também vou limpar a minha pele, né, porque nesse calor, então, e eu andei cutucando, ó, o que aconteceu com a minha pele. Mas então, vamos começar desde o início da minha vida, pra vocês entenderem, se situarem, né? Bom, agora eu tenho 21 anos. Eu vim morar com a minha avó, eu tinha 11 anos, então tenho uns 10 anos. Mas eu vou começar desde lá de que eu sou pequenininha. Minha mãe e meu pai já estavam juntos, eles estavam juntos há algum tempo, eu não sei quanto, mas desde que a minha irmã tem 2 anos. Acho que tem 30 anos que eles estavam juntos quando eu nasci, porque a minha irmã, se eu não me engano, tinha 2 anos quando eles se conheceram e começaram a namorar, né? E aí, depois de 10 anos, depois de 10 anos com a minha irmã, né, que minha mãe já tinha minha irmã. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã, ela tem 32 anos, é a mãe daqueles meus sobrinhos, né, a Júlia e o Matheus, que eu sempre mostro nos stories. E a minha mãe me teve com 30 anos. E aí a gente morava todo mundo junto, né, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Vou passar aqui, ó, um baby cream, porque tá um calorão. Esse aqui é o da L'Oreal, ó. Tá um calorão, então preciso tirar essa carinha aqui, mas também não vou passar muita base, né, porque tá muito calor. Aí morava na casa eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu acho que eu dormia no quarto dos meus pais quando eu era criança, e minha irmã tinha um quarto dela, que depois, futuramente, ia ser meu e dela, né? Aí eu com uns 5 anos sempre ficava muito aqui na casa da minha avó, que é onde eu moro agora. Tipo, eu sempre vim muito pra cá porque a Mariane nasceu logo depois. Tipo, 5 anos depois a Mariane nasceu, que é a minha prima que mora aqui no mesmo quintal, né? A Mariane nasceu, e como eu não tinha nenhum primo muito da minha idade lá da minha mãe, que é subir no morrinho, é na mesma rua, só que sobe o morrinho. E eu sempre fui muito preguiçosa. Eu gostava muito de ficar aqui, porque aqui não tinha morro pra subir. Aí eu vinha pra cá, ficava com a minha avó, e também minha avó me tratava como uma princesa, porque era a única neta, né? Tinha aquelas coisas, sendo que a minha avó, por parte de mãe, ainda era viva. E ela também me tratava muito bem, só que tinha mais netos pra tomar conta. Então assim, eu não era a única exclusivamente dela. E a gente gosta de ser exclusiva, né? Então como não tinha ainda a Mariane aqui na casa da minha avó, eu já vinha muito, mesmo antes da Mari. Aí passou-se um tempo, a Mari nasceu, já tinha 5 anos. Continuava muito, vim pra cá. Nossa, parece que tô branca. Vou passar uma água termal, essa aqui é da Ruby Rose, pra dar uma, né, refrescada. Aí a Mari nasceu, comecei a vir aqui pra minha avó com mais frequência, sendo que na minha mãe, lá parte de minha mãe, parte de mãe, ó, na minha avó, que é no mesmo quintal, né, minha avó é a minha mãe, a mãe da minha mãe no caso, era tudo no mesmo quintal, minha avó na parte da frente e minha mãe na casa de trás. Ela e meu pai ainda estavam juntos, né, os dois, e aí meu pai me trazia aqui na minha avó e ficava nesse vira e mexe, né? Aí vai pra casa, dorme, depois outro dia volta pra minha avó. Enfim, até que quando eu tinha 6 anos, a minha mãe e meu pai se separaram. Eu não lembro o motivo, não lembro direito muita coisa não, mas eu lembro que eles se separaram. Só que eles se separaram e nunca mantiveram muita distância, até porque meu pai veio morar com a minha avó, onde eu moro agora, e minha mãe continuou morando lá. Deixa eu passar um corretivo agora. Né, esse aqui é o da Ruby Rose, gente. Esse aqui é ótimo, ele custa 10 reais. E eu uso ele porque eu acho ele muito bom, a cobertura, e muito barato, né? Então assim, a gente gosta de coisa barata e que é boa. Ruby Rose é uma das minhas marcas favoritas. Aí eu passo assim, ó, pra dar uma iluminada, porque a gente tá calor, mas a gente precisa ficar bonito também, né? Aí
nisso, o que acontece? Aí meu pai se separou da minha mãe, né, não sei o que eu tava falando. Isso. Aí ele veio morar com a minha avó, então tinha um motivo ainda mais pra eu ficar nessa divisão. Na casa da minha mãe e casa da minha avó. Casa da minha mãe e casa da minha avó. E aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. E a escola, eu ia começar a ir sozinha já, né? A escola eu ia muito sozinha com as minhas amigas, tipo, com 10 anos, que naquela época era pertinho, então não tinha perigo, né? O perigo que tem hoje em dia não tem, né? Não tinha naquela época. 10 anos atrás. Meu Deus, eu tô velha. Aí eu ia sozinha com as minhas amigas e na hora de voltar pra casa, eu tinha que voltar pra casa da minha avó, que a minha mãe trabalhava, né? Ela nunca ficou em casa, eu ficava com a minha avó por parte de mãe. Sendo que, como eu falei, eu era muito preguiçosa, então eu via muito pra casa da minha avó por parte de pai, porque aqui não tem morro, então aqui eu vinha, saía da escola, vinha direto pra cá, naquele sol quente, preferia vir pra cá. E aí eu ficava aqui até de noite, até meu pai chegar e me levar pra casa, ou minha mãe passar aqui e me pegar. Enfim, nunca tinha uma coisa muito certa, né? E meu pai e minha mãe, eu tinha que na época, uns 10 anos já, eles continuaram separados. Só que de vez em quando eles se encontravam aí e ficava naquela coisa, né? Vai e volta. Nesse meio tempo a minha mãe também conheceu outros namorados, namorou com outras pessoas, mas isso não vem ao caso. Até que então, o que aconteceu? A minha irmã e a minha mãe brigaram e eu ainda morava com a minha mãe nessa época, eu deveria ter uns 10 anos ainda. Elas brigaram por alguma coisa e a minha irmã decidiu morar com a minha avó, que era lá na casa da frente, né? Aí a minha irmã morou com a minha avó e na época minha avó parte de mãe, tem muito filho, né? E aí os filhos dela, a maioria já não morava mais com ela, porque estavam todo mundo casado, então ela tava meio que sozinha em casa. Aí a minha irmã foi morar com ela, que logo assim, a minha irmã saiu da casa da minha mãe, foi morar com a minha avó e era a casa da minha mãe aqui, a casa da minha avó aqui, tipo, uma atrás da outra, né? Aí minha irmã foi morar com ela e na casa, então ficou só eu e minha mãe, apenas, mais ninguém. Até que a gente foi morando tranquilo, normal, né? Mesmo esquema de ela trabalhar, eu ficar com a minha avó. E, enfim. Aí nisso, eu lembro que a minha avó, por parte de mãe, faleceu. E eu tinha, eu acho que 11 anos. E eu já vinha muito pra casa da minha avó por parte de pai, como eu disse, né? Porque tinha Mariane, tinha piscina, eu fazia os meus... Sempre fui muito mimadinha quando era criança, porque eu era a netinha, né? Depois que a Mariane nasceu, éramos só nós duas, mesmo tendo mais uma, mas era só nós duas. Não era igual na casa da minha avó, por parte de mãe, que eram, sei lá, 10 netos. Porque tinha muito filho, né? E como a minha avó, por parte de pai, só tem 2 filhos, então só tiveram 2 netas, cada um só teve um filho. Que bom, né? Que a gente não divide muita coisa. Mentira, gente, eu não sou egoísta, não. Cadê? Deixa eu passar pó. Vou passar o pó da Vult, porque agora nesse calor a gente também tem que segurar um pouco. Tem que segurar a Make, né? É o 04 da Vult. Eu gosto desse pó bastante. Né? Já dá uma iluminada, assim, não tô... Nossa! Mas pra ir ali na rua, gente, tá ótimo. Aí, voltando ao assunto, tô empolgada pra contar. A minha avó faleceu, né? E eu já vinha muito, como eu disse, pra cá, pra casa da minha avó, par de pai. E eu já tinha uma cômoda com uma gaveta, né? Então, eu não lembro na minha fase, assim, na minha vida, em que momento mesmo eu vim morar com a minha avó, par de pai. Porque mesmo eu não morando de verdade, eu já tinha roupa aqui, sabe, namorado? Quando vai namorando, aí vai botando umas coisas de dente, aí ganha uma gaveta. Aí com o tempo vai morando pra sempre, parece que ele sempre morou lá. Então, pra mim é a mesma coisa, porque parece que eu sempre morei aqui na minha avó, porque eu já vinha muito, entendeu? Quando a minha avó, por parte de mãe, faleceu, foi o ápice, foi o que me fez vir morar de verdade com a minha avó, por parte de pai. Que aí, mesmo assim também, quando ela faleceu, eu não lembro em momento algum o dia que eu peguei e trouxe uma mala, porque mesmo eu tendo minhas gavetas, as minhas coisas aqui na casa da minha avó, por parte de pai, que é onde eu moro agora, eu não lembro quando eu trouxe um monte de coisa, sabe? Foi tipo, trazendo. Ah, vou na minha mãe hoje, eu vou trazer uma muda de roupa porque eu vou dormir aqui na minha avó. Era assim. E foi sendo assim até hoje não. Até acho que uns 13 anos eu comecei vou pegar um pouquinho de roupa na minha mãe, que tem roupa lá, e fui ficando. E aqui na casa da minha avó, onde eu moro agora,
sempre teve 2 quartos, 3 na verdade, só que um é o quarto de costura que a gente chama, né, que é tipo uma copazinha que minha avó sempre costurou. Ela fazia lençol pra vender e sempre vem, tipo, naquela época, né, bem antigamente, hoje ela tá bem velhinha, ela não costura mais. Mas quando ela tinha uns 50 anos, ela costurava pra fora, fazia roupa, enfim. Então tem uma máquina ali, tem um monte de troço, é o quartinho da bagunça que a gente chama. Então sempre teve 3 quartos, porque aqui, como ela tem 2 filhos, cada um ficava em um quarto, ou os 2 dividiam um quarto só, e aquele sempre foi da máquina de costura, eu não sei direito. Não me procuro saber muito essas situações, não. Mas quando eu vim pra cá, já tinha um quartinho, porque meu pai já não morava aqui, mas ele nunca ficou no quarto, ele sempre dormia na sala, né? E porque ele tava separado da minha mãe, mas de vez em quando ele dormia com a minha mãe, era coisa de namorado os dois, era separado, mas tô junto. E o quarto que era da minha tia e do meu pai, no caso, tava vazio, né? Vazio assim, entre aspas, porque a minha avó sempre foi muito de cuidar de pessoas que não são filhos dela. Porque ela tem 2 filhos, mas se for parar pra pensar quantas pessoas já moraram com ela, foram 5 ao total, porque meu pai e minha tia, que são os filhos, aí teve o sobrinho dela, que ela trata como filho hoje em dia, né? E tipo, ela criou ele desde pequeno, que é filho da irmã dela, da minha avó no caso. Aí teve a sobrinha dela, que é filha da sobrinha no caso, e depois teve eu. Então foram 5 pessoas assim que moraram aqui, apenas 2 filhos de verdade. Então aqui a casa nunca ficou vazia, né? Sempre teve alguém pra ocupar esse quartinho que é meu agora, que eu tomei e é meu, e depois de mim não tem mais ninguém. Mas a Mariane diz que quando eu sair o quartinho vai ser dela. Né, Mari? Aí, enfim, gente, já tô... essas conversas assim, eu não sei contar sem... Sabe, eu vou entrando em uns assuntos que não tem nada a ver, mas é preciso tentarem entender. E deixa eu continuar minha maquiagem, porque senão, ó... Aqui eu vou passar agora Isso aqui é o que? Meu contorno, o da Vult, que vocês sabem que eu amo. E eu vou passar só de levinho, porque eu fico sentindo que a minha cara fica muito artificial quando eu ponho base. Então esse aqui, não é aquele contorno pra deixar magra, não. É só pra devolver a forma do rosto mesmo, né? Aproveitando que a gente já tá com o pincel na mão, a gente passa aqui no nariz, mas também assim, nada muito cheguei, porque essa maquiagem aqui é só pra gente não ficar com cara feia, entendeu? Só pra tirar a cara... a nossa cara do dia a dia, né? Pra ficar um pouco mais bonitinha. Ó, dá uma boa diferença já no nariz, dá um contorno, ó, fica mais bonita aqui. E eu tô ficando suada, que eu tô falando a beça. Voltando aqui ao assunto, tô adorando contar isso, gente. Mas enquanto eu conto, eu vou passar blush, tá? Ó, vou passar o meu blush da vida, que vocês sabem que eu amo, que é o da Natura. Aí, o que aconteceu? Eu não consigo falar enquanto eu passo. Ou eu falo, ou passo, ou eu não... Enfim. Aqui tinha o meu quartinho, né? Então eu dividi... Na época que eu vim morar de verdade, eu dividi o quarto com a Dayana, que é a sobrinha da minha avó, né? Filha da sobrinha, que eu falei pra vocês antes. Que ela sempre cuidou de todo mundo e tal. E a Dayana ainda morava aqui. Então a cama era um colchão e uma cama. Que a cama era uma cama bem antiga, aquela de madeira. Tinha um guarda-roupa também bem antigo. E a minha avó, ela deixava metade do guarda-roupa pra mim, só uma porta do guarda-roupa pra mim, uma pra Dayana e o resto era dela, pra guardar as tralhas dela. Que a minha avó gosta de guardar tralha, que vocês não fazem ideia. Aí a Dayana se mudou, foi morar, casou, saiu de casa, foi morar com o marido dela e o quarto ficou só pra mim. Foi aí que eu comprei o guarda-roupa novo, comprei uma cama nova e comecei a decorar do jeito que eu queria, né? E meu quarto já foi de várias coisas, gente. Eu sempre fui, mesmo muito novinha, teve uma vez que eu pintei meu quarto de roxo e eu não tinha canal no YouTube ainda não. E eu fiz listras amarela e roxa, só que eu fiz listra assim, sem medir, sem nada. E ficou tudo torto. Se eu achar a foto, eu vou botar pra vocês verem como é que foi meu quarto. Aí depois meu quarto foi todo uma parede rosa e uma parede roxa, que eu amava roxo com rosa. Aí depois eu mudei, falei que eu queria diferente. Aí foi quando eu comprei realmente o guarda-roupa, porque quando ele era roxo e amarelo, ainda tava com guarda-roupa antigo, né? E aí quando eu pintei ele de rosa e fiz árvore, que é uma árvore preta que eu amava, foi quando eu comecei a colocar o guarda-roupa novo. Aí coloquei guarda-roupa novo, cama nova. Ainda não tinha penteadeira. Eu fiz uma penteadeira que eu não sei se tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Eu acho que não, só tem só o espelho camarim que eu ensinei vocês a fazerem. Que não é esse daqui não, porque esse aqui agora já é de madeira. Mas é um parecido com esse, só que de papel Paraná. É uma ótima ideia, só que vocês não me julguem assim, porque eu tinha 16 anos quando eu fiz aquele espelho camarim. E depois desse quarto que foi o rosa, eu acho que já tem um vídeo aqui no canal mostrando todo o processo do meu quarto
Hoje em dia eu já quero mudar ele também, porque tá muito sem graça, tá muito... Ai, não tô nessa fase assim sem graça. Quero mudar, quero deixar a minha cara, porque eu entro aqui e eu falo... É porque também quase eu não fico mais no meu quarto, né? Porque eu quase não tô mais em casa hoje em dia. Então não tenho tempo de ficar modificando, mas eu quero muito gravar pra vocês, que eu sei que vocês gostam, né? Meu Deus, eu tô igual uma tagarela falando, não respiro. Calma aí. Ai, meu Deus. Eu tô em outro assunto já, gente. Foca aqui, Marcela. Foca na tua vida. Vamos focar. Passando blush. Tô gostando de passar blush aqui também, ó, no narizinho, pra dar uma coradinha aqui. Agora é verão, né? A gente fica meio bronze. Aí, vamos voltar. Ó, toda hora eu falo, aí vamos voltar, porque realmente eu desfoco. O quarto já teve várias caras, tudo. Os que eu tiver vídeo aqui de tour do quarto pra vocês assistirem, coisas relacionadas ao meu quarto, eu vou deixar aqui tudo aqui, vou deixar aqui no link da descrição uma playlist dos meus quartos, dos quartos que eu já tive, tá? Dos meus quartos é ótimo. A Dayana saiu de casa, fiquei aqui com um quarto pra mim. E foi basicamente isso, foi vir morar aqui com a minha avó e fiquei pra sempre. Eu gosto muito de morar aqui hoje em dia, eu acho que foi uma escolha muito boa de vir morar com a minha avó, porque eu ajudo muito ela em casa, assim, não muito como eu deveria, mas eu ajudo o quanto eu posso, né, porque eu também não gosto muito de fazer as coisas dentro de casa não, eu sou assumida, então eu não faço só por obrigação, eu faço se eu quiser fazer, mas eu ajudo, eu tipo, agora hoje em dia ela tá bem velhinha, então realmente se eu não morasse aqui eu não teria tanto vínculo com ela quanto eu tenho agora. Então acho que as coisas sempre são feitas da maneira que tem que ser, né? Nunca é por acaso, as coisas nunca acontecem por acaso, tudo acontece do jeito que deveria. E eu não mudaria a minha vida, não voltaria atrás pra poder namorar com a minha avó, porque eu acho que de certa forma foi algo muito bom. Mas eu acho que eu esclareci o porquê que eu moro com a minha avó, né? Ah, e contando um pouquinho, já que eu entrei nesse assunto... O meu pai e a minha mãe, depois de muito tempo, eles se separaram, eu tinha 6 anos, se separaram mesmo, né? Eu tinha 6 anos e eles voltaram quando eu tinha 14. Tipo assim, voltaram que é alguma coisa que eles já estavam assim, meio que, né, namorando, meio ficando, mas não moravam juntos. Mas aí eles voltaram a morar juntos quando eu tinha 14 anos, então até hoje. Aí meu pai mora lá. E mora agora eu, minha avó e meu avô aqui na casa. E tem do lado aqui a minha tia, o meu tio e a Marione, né? Que é a irmã do meu pai, filha da minha avó. E é isso, eu acho. Eu contei tudo? Não sei, mas eu tenho que me maquiar. Porque isso aqui é maquia e fala, não é só fala. Mas agora eu não vou fazer muito nada de verdade não, sabia? Ó, acho que nem rima eu vou passar, porque, ai, ó, no calor às vezes a gente fica coçando o olho, né? Eu quero botar extensão de cílios, porque eu já fico linda, sem cílios. Mas eu só vou corrigir a sobrancelha com esse lapisinho aqui, que eu gosto muito. Mas assim, só vou corrigir só pra dar uma acertadinha, porque a minha micro já tá saindo. Mas, ó, a minha sobrancelha tá linda, minha filha, pra usar no dia a dia, assim. E sem maquiagem, eu uso sem nada mesmo. Tá tudo certo, entendeu? There's no use in looking back.